Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver um pouquinho sobre algumas figuras de linguagens, né? Lembrando que as figuras de linguagem são importantíssimas para as construções de textos literários. Então vamos lá. Bom, nós temos aqui uma primeira figura de linguagem que é a elipse. Né? Quando é que eu terei uma elipse? Uma elipse eu terei quando eu tiver uma omissão de um termo. Exemplo, fui à praia. Quem é que foi à praia? Eu. Então, houve essa omissão de termo, então nós teremos aí uma elipse. Nós temos também aí uma figura de linguagem muito parecida com a elipse, que é o zeugma. Só que o zeugma é a omissão de um termo já exposto anteriormente. Exemplo, João fez o almoço e Cristina o jantar. Observe o seguinte, João fez o almoço e Cristina o jantar. E Cristina fez o jantar. Observe que nós tivemos aí a omissão de um termo e esse termo foi exposto anteriormente. Então, neste caso, aí, nós não teremos uma elipse e sim um zeugma, que eu costumo dizer que é o primo próximo da elipse, tá certo? Então, nós temos também uma outra figura de linguagem chamada metáfora. Quando é que eu teria uma metáfora? Gente, a metáfora é, na realidade, como se fosse uma comparação, só que não vai utilizar os termos comparativos. Exemplo, a minha vida é um palco iluminado. Então eu tenho uma metáfora. Agora, olha só, a comparação, não é que é uma outra figura de linguagem. A minha vida é boa como um palco iluminado. Então aí a comparação eu utilizei um termo comparativo que é o como, não é? Quando eu extraio esse termo comparativo, aí nós temos uma metáfora, correto? Bom, então nós temos também aí a sinestesia. O que é uma sinestesia? A sinestesia, na realidade, é a mistura de sentidos humanos, não é? Nós temos, por exemplo, sentir um cheiro de confusão, não é? Ou melhor, vejo um cheiro de confusão. Então eu estou aí unindo sentidos. Não é? Então, se eu tenho essa união de dois ou mais sentidos, eu tenho aí a sinestesia, não é? E eu tenho também aí a metonímia. O que é a metonímia? A metonímia, na realidade, é quando nós trocamos, não é, a obra pelo autor, o continente pelo conteúdo. Exemplo, eu gosto de ler Machado de Assis, não é? Então, olha só, eu não leio Machado de Assis, eu leio as obras escritas por Machado de Assis. Então, neste caso aí, nós temos uma metonímia. Olha, eu tomei 2 copos de refrigerante. No caso aí, eu não tomei o copo, eu tomei o conteúdo, né? Então, o copo é o continente. Então, quando há essa troca, não é? Nós temos aí o que nós chamamos de metonímia. Então, vamos ver aí uma outra figura de linguagem, que é a hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero de expressão. Não é? Olha, estou morrendo de fome. Observe que está havendo aí um exagero de expressão. Na realidade, eu não estou morrendo. Então, nós temos uma hipérbole. Olha, já te falei 1000 vezes para não fazer isso. Eu não falei 1000 vezes, então nós estamos tendo aí um exagero de expressão. E neste caso nós chamamos de hipérbole. A próxima, nós temos aí a catacrese. A catacrese é quando nós damos, né, um nome a uma expressão que nós não conseguimos nomear. Quando eu falo, por exemplo, olha, comprei um azulejo branco. Gente, olha só, quando eu falo em azulejo, era para ser azul, não é isso? Mas eu não tenho uma outra forma de me expressar. Então aí nós temos uma catacrese. Né? Embarquei no ônibus. Olha só, a palavra embarcar era para ser no barco. Não é? Mas se eu estou no ônibus, não tenho uma outra forma de me expressar, então nós temos uma catacrese. Correto?
Bom, quebraram o pé da cadeira. Opa, pé da cadeira, cadeira não tem pé, mas aí eu não tenho uma outra forma de expressar. Nós temos uma catacrese. Então vamos aí a uma outra figura, um eufemismo. O que é um eufemismo? Um eufemismo, na realidade, é atenuar o impacto de uma informação. Não é? Por exemplo, Luana faleceu. Não é? Em vez de eu falar, né, Luana morreu, eu estou falando Luana faleceu. Então esse faleceu aí está atenuando o impacto da informação. Não é? Olha, meu avô foi morar com Deus. Então esse foi morar com Deus, né, está atenuando o impacto da informação, é o mesmo que morreu. Tá? Então neste caso aí nós temos um eufemismo. Olha, Letícia é amiga de novidades, né? Ou seja, Letícia é fofoqueira. Então, assim sucessivamente, tá certo? Aí nós chamamos de eufemismo. Bom, então nós temos aí a anáfora, né? O que é uma anáfora? A anáfora é a repetição, né, de termos para poder dar um aprimoramento melhor no texto. Olha, é preciso que o mundo mude, é preciso que as pessoas mudem, é preciso que todos se unam, é preciso que o Brasil vá à frente. Então observe que essa repetição da expressão é preciso, não é? Ela está no texto para poder dar um aprimoramento a ele, tá certo? Então nós chamamos de anáfora. Bom, aí nós temos também o hipérbato, né? Que é uma inversão da ordem normal. Tá? Por exemplo, olha, é muito peralta aquela menina. Observe que eu estou na ordem inversa. Aquela menina é muito peralta. Então, se eu coloquei na ordem inversa, eu tenho aí um hipérbato, tá certo? Então, nós temos também outra polissíndeto. Então, polissíndeto é quando nós temos aí a repetição de conjunções, né, em orações. Então, eu tenho assim, olha, ela é muito elegante e sincera e bela e espontânea e bonita. Então, observe que eu repeti o e, né, as conjunções, tá certo? Isso nós chamamos de polissíndeto. E nós temos também o assíndeto, que quando é a omissão dessas conjunções, não é? Então, ela é simpática, bela, atraente, falante e tal, tá certo? Então, quando eu não tenho essas conjunções, quando eu não tenho conjunção, eu terei o assíndeto. Quando eu tenho as repetições das conjunções, eu terei o polissíndeto. Então, vamos ver aí a próxima figura que eu tenho aqui, é a antítese. O que é antítese? Como o próprio nome fala, né? É a repetição de termos, tá? Então, eu vou ter a repetição em termos, em frases, né, diferenciadas, ou melhor, em períodos diferenciados. Olha, João trabalha de dia e Paulo trabalha à noite. Opa, dia e noite. Então, eu tenho uma antítese, tá certo? Eu estou tendo aí palavras opostas, uma oposição de palavras, dia e noite, tá certo? Agora, olha só, nós temos também o que nós chamamos de paradoxo. O paradoxo, na realidade, parece uma antítese, só que vai ser na mesma frase, né? Ali juntinho. Então, nós temos, por exemplo, olha, o riso é uma coisa necessária, não é? Aliás, o riso é uma coisa séria. Então, o riso não é sério. Não é? Então, assim, há uma oposição, né? Essa oposição está dentro da mesma informação ali, está dentro da mesma frase, tá bom? Então, aí nós temos um paradoxo. Então, nós temos aí uma gradação. O que é uma gradação? Que é uma outra figura de linguagem. A gradação é quando nós temos aí, né, de forma gradual acontecimentos, não é? Olha, são 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 500 anos
e Deus será sempre o mesmo. Observe que houve uma gradação, não é? Então eu tenho como nome aí dessa figura de linguagem também gradação. Aí nós temos a personificação ou prosopopeia. Quando é que eu terei uma personificação ou prosopopeia? Roberto Carlos tem uma música que eu gosto muito que fala o seguinte: o meu cachorro me sorriu latindo. Bom, cachorro sorrir? Não. Então eu estou atribuindo característica humana a um animal. Não é isso? Quando nós atribuímos características humanas a seres inanimados ou animais, aí nós teremos uma prosopopeia ou personificação. Tá certo? Aí nós temos aqui, por último, na figura de linguagem que nós veremos por hoje, é a ironia. Opa, todos nós conhecemos uma ironia. Olha, Carlos estudou tanto que foi reprovado. Se ele estudou tanto, ele não deveria ter sido reprovado, não é isso? Então a ironia é uma fala, né, cujo o desejo de intenção é outro, não é? Isso aí nós chamamos de ironia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí aprendido um pouquinho sobre figuras de linguagens, tá? E depois, em outros vídeos, nós colocaremos umas outras figuras que não são tão utilizadas quanto essas, tá bom, gente? Até mais, tchau!